está o seu sono? Você dorme bem? Você acorda descansado? Esse é um assunto super interessante que a gente vai tratar hoje aqui no nosso 4º episódio do podcast Treine Sem Dor. Meu nome é Júlia Marcon, sou personal trainer e esse movimento do podcast Treine Sem Dor, ele é um movimento para a gente conseguir trazer mais conhecimento para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, mais saúde, mais longevidade, porque existem pilares que são responsáveis pela nossa saúde e que precisam ser dominados na nossa vida para que a gente consiga alcançar esse lugar, né, de mais saúde e mais bem-estar. A nossa convidada de hoje é a doutora Carolina de Paula Soares. Doutora Carolina, é uma honra receber você aqui. A doutora Carolina, ela é médica do sono, que é uma especialidade médica, né? Tanto quanto a otorrinolaringologia, que ela também tem essa residência. Eu descobri hoje que medicina do sono é uma residência e realmente é um assunto, assim, que é muito interessante. A gente estava aqui nessa prévia de podcast, né? Já praticamente fizemos um podcast antes do podcast, né, Carol? Porque realmente tem muitos lugares que a gente pode caminhar com relação ao sono. Mas, de início, eu queria primeiro que você contasse pra gente o que te chamou a atenção. Porque, assim, tem toda a faculdade de medicina, né? Depois você, né, a otorrinolaringologia, depois a residência em medicina do sono. O que te chamou a atenção? Por que você caminhou nesse lugar? Então, primeiro, obrigada pelo convite, Júlia. É uma alegria estar aqui, um prazer. Acho que a gente está nesse movimento. Eu acho que, graças a Deus, algumas luzes a informação e tecnologia está trazendo para a gente e ter acesso a profissionais da área de saúde, que é uma das coisas que a gente estava falando, que a educação física tinha que voltar para cá, fazem a gente se ajudar, né? E quem sabe ajudar alguém aí que está ouvindo a gente. Até porque, né, Carol, o nosso objetivo, eu sempre falo assim, né? Se o nosso objetivo não é se elevar, mas é ajudar o próximo, tudo que vier para ajudar. E as duas coisas. Tudo que vier para ajudar o próximo, né? Como é que você vai se elevar sem ser útil? Eu gostaria que alguém me explicasse como é que você vai ser. Por que você está aqui se você não presta para ajudar ninguém? Então, se a gente puder, né, fazer isso. A gente tem esse prazer de estar formado para ajudar, né? E aí, como é que nessa caminhada de, você queria ser médica? Na verdade, eu acho que eu sempre quis ser otorrino, sabe? Eu acabei entrando até em odonto antes e já pensava em fazer, não, vou fazer bucomaxilo, porque meu negócio era trabalhar aqui. Interessante. Né? Uma tia que era fono, uma tia mais próxima minha que é fonoaudióloga, talvez isso tenha influenciado, mas achava a via aérea um troço meio louco. Na verdade, eu fiz edificações, aí eu larguei da engenharia porque minha mãe teve uma emergência na minha frente, ela fez um edema de laringe, né, e quase parou. Eu falei, cara, nunca mais eu não vou saber mexer numa via aérea. Se alguém morrer na minha frente, eu tenho que saber o que fazer. Teve até o clique, gatilho, digamos, assim, o gatilho. E aí eu larguei a mão de ser engenheira e, né, abandonei no 4º ano meu técnico de edificações, que naquela época o 2º grau tinha esse daí, e fui fazer medicina, ralei para entrar, demorei 3 anos, então isso daí fica que às vezes não é fácil. E na medicina eu já sabia que eu ia fazer otorrino, até pensei em GO, talvez porque eu gostava de clínica cirúrgica. E dentro do otorrino tinha uma questão do tratar o ronco, que é um troço muito comum. E aí a gente não sabia como fazer isso, o que era isso. Aí quando você vai começar a estudar ronco, você vai estudar apneia, você vai estudar sono, e aí você se apaixona. Aí você se apaixona. Não, e dá pra ver que você é apaixonada. Assim, a nossa conversa aqui, gente, duas apaixonadas pelo que fazem, assim, isso mostra um brilho no olho, né? Não, tomara que a galera também tem, assim, e o sono é apaixonante, e eu peguei o começo aqui, né, então, lá em 2008, 2009, quando eu comecei a estudar sono, na verdade, eu estava na residência de otorrino, ainda na minha época não tinha residência formada de medicina do sono, mas eu já estava nessa labuta, tanto que a minha época eu fazia título por ter carga horária de estudos do sono, né, então eu fiz uma pós-graduação em sono, no Instituto do Sono em São Paulo, frequentei a Unifesp por 1 ano, fiz muitas horas, que a gente tem uma carga horária de cumprir, se não me engano, de 800 horas práticas. É bastante. É um pouquinho, né, que a residência médica é mais do que isso, né, então hoje teria que fazer mais ainda, e na época eu estava fazendo mestrado, então assim, um dos caras gênios, que é o meu orientador de mestrado e doutorado, Michel, a gente ficou 18 anos juntos em orientação e sendo orientada por ele. Um privilégio, assim, o cara é um gênio. Ele é um bambambam porque ele viu a garganta e ele falou, cara, a gente está mexendo errado, né, então no tratamento da apneia, a galera cortava o sininho, que é o que fazia o barulho, né, que literalmente a gente fala sininho da úvula, porque faz o barulho do ronco, é realmente ali.
Só que o jeito que se operava não era eficiente, piorava as pessoas e não ia para frente. Então, tem muita gente que foi operada para apneia com a técnica horrível. E ele desenvolveu uma técnica pensando em mexer na musculatura, em dar apoio e suporte na musculatura que fica na parede lateral da garganta. E esse cara revolucionou a cirurgia do sono. Isso foi a tese de doutorado dele lá na USP foi em 2001, e eu fui aluna dele em 2007. Estudar com ele, que legal. Então, assim, nesse caminho de desenvolvimento pós-técnica e dele mergulhando, eu era das pupilas dele que peguei e fui. E aí eu fui estudar o efeito dessa técnica cirúrgica dele numa das coisas que mais importa de apneia, que é o efeito cardiovascular. Então, como é que se comportava a pressão arterial antes e depois da nossa técnica cirúrgica. E aí, muito trabalho, muita medicina do sono. Eu sou uma pessoa meio agitadinha, então mesmo... Juntamos duas aqui. mesmo já voltando para o interior, que eu fiz faculdade aqui em Cascavel, voltei para Cascavel, mas eu ainda fiquei com muito envolvimento dentro do desenvolvimento da medicina do sono no Brasil. Que legal. E aí, em 2019, eu fui presidente do Congresso de Medicina do Sono aqui em Foz, que foi uma coisa muito legal para mim pessoalmente. E aí eu fui cada vez me apaixonando por sono, e vai, o que eu vou fazer de doutorado? Porque você não para. Quando você é picado pelo quando mosquitinho. Você é picado ali, né? pelo mosquitinho ali da ciência, da curiosidade, e tem tanta coisa para ser respondida, e alguém precisa estudar, e alguém precisa fazer um estudo melhor, e aí você faz o teu estudo e fala, putz, mas meu estudo tinha que ficar melhor, daí você já começa a pensar no pós-doutorado, daí você fala, não, mas menos, volta. Eu brinco, quando você termina o mestrado, você fala assim, não, agora eu vou rever, vou ler. Você fala, nossa, eu podia ter feito tão melhor isso aqui, daí você já quer fazer um... Perfeito, assim, quando eu comecei o doutorado, eu fiz um curso de Harvard de pesquisa clínica. Pronto, já me destruiu. Eu falei, cara, vou ter que fazer outro doutorado, tudo de novo, tá tudo errado. Quanto mais você sabe, mais você consegue ver o defeito do que você não alcançou. Mas o que é a beleza da coisa também, melhorar. Né, Carol? E assim, isso é evolução também, né? Então, não só a tua evolução pessoal, mas a evolução do conhecimento, enfim, paradas filosóficas já indo para frente. Mas aí, no meu doutorado, que eu acabei ano passado, eu fui estudar também sobre obesidade em mulheres, o efeito da menopausa que tem ali na perda de peso, na apneia do sono e na via aérea. Como é que isso... Porque fica muito todo gordinho tem ronco, é normal. Primeiro que roncar nunca é normal, tá, gente? Aí, ó, já fica o primeiro sinal. Nós vamos falar sobre sinais, aí depois já fica... Roncar não é normal, nunca é. E tem diferença, com certeza, a parte hormonal aí da mulher pré-menopausa e pós-menopausa muda, inclusive, como é que a gente vai ter efeitos da perda de peso. E aí eu fiz o meu estudo de doutorado pré- e pós-bariátrica, avaliando a apneia do sono, a questão de estar menopausada ou não, e a bariátrica. Então, e estamos aí, né? Nossa, Carol, mas ó, para nós aqui da nossa região, né, gente, ter a Carol aqui hoje, primeiro, uma honra realmente para ter ela aqui em Cascavel mesmo, porque realmente essas pessoas que estudam muito acabam sempre saindo, né, do interior e vão para as capitais, vão fazer pesquisa, talvez, né, em grandes universidades, assim, em termos de respaldo, as federais, né, acaba fazendo tudo. A minha formação foi toda em São Paulo, ainda tenho a ligação em São Paulo, e talvez... Isso é uma das coisas que eu acho que é um paradigma que a gente tem que quebrar, né? De produzir ciência. No meu doutorado, eu lembro que, assim, na banca, eu fui muito elogiada por ter conseguido fazer uma parceria com a UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia, né? Que legal. Que é só o Benjamin Franklin que fundou, né? Lá, tipo, você fica lá, você fica, uau! Que massa! E aí eu fui muito parabenizada por ter desenvolvido... Tipo, eu estava na USP desenvolvendo trabalho com a 10ª melhor universidade do mundo. Mas aí, na minha fala, eu falei, cara, eu me orgulho muito porque eu dou aula aqui. Você dá aula aqui aqui em Cascavel, né? Eu dou aula aqui em Cascavel, na FAG. Há bastante tempo já eu vi lá, né? Eu dei aula 9 anos na UniOeste, que é a minha casa, foi da onde eu vim, né? Então, eu sou formada na UniOeste, uma faculdade, eu sou 5ª turma de uma universidade do interiorzão, do Paraná. Eu sou curitiboca, vim pra cá por causa disso. E assim, cara, a gente tem que descentralizar, mas assim, realmente a grana de pesquisa, os pesquisadores acaba ficando muito em São Paulo. Só que eu não fiz medicina para ser só ciências, então tem vários paradigmas que a gente tem que ir, assim, você não precisa ser 880. Eu acho que eu tô sempre buscando esse equilíbrio. Eu adoro almoçar com os meus filhos em casa, Júlia, acho assim, se eu fosse viver em São Paulo de novo, morei 4 anos lá. Nunca mais ia conseguir, nunca ia conseguir. Nunca ia conseguir. A gente tá falando sobre prazeres da vida, são os pequenos prazeres mesmo, né? Mas é assim, realmente, Carol, um prazer enorme ter você aqui. E já queria entrar com relação ao nosso assunto, com relação ao sono, porque eu acho que, assim, existem...
de novo, a gente está trazendo muitos assuntos que tem muito paradigma, né, no que se fala, muita coisa falada errado, muita coisa que leva a gente, às vezes, para um lugar de paranoia, muitas vezes, né? Então, para a gente começar a colocar, né, calçar os nossos tijolinhos, o que acontece durante o sono? Por que o sono é tão importante na vida da gente? O que acontece durante esse período, assim, que faz com que ele seja um dos pilares para uma vida saudável? Então, assim, primeiro, a gente tem que, eu brinco assim, a gente pode até, por várias maneiras você pode pensar, tanto friamente, né, o que acontece biologicamente. Então, o sono é um comportamento que todo organismo glial que tenha uma organização de microneurônios ali, ele vai ter uma coisa que a gente vai chamar de sono. Então, a ameba, você vai olhar a ameba, ela para de mexer o cílio por um período. Aquilo tem uma função. Então, um serzinho básico, basic, total, ele tem uma horinha que ele precisa. Por quê? Porque ele precisa fazer um balanço energético. Então, a gente tem várias teorias do porquê que o sono acontece, mas a termogênese, controle termogênico é um dos principais. Então, um balanço energético depende totalmente do sono. Daí a gente já mergulha, volta lá para a obesidade, volta para exercício, volta para tudo. Mas isso, e aí, seja só humilde, cara. Deus não ia fazer uma cagada de se passar 1/3 da sua noite fazendo nada. Então, dormir é perda de tempo, que eu acho que isso é o que a gente está matando, que veio dos anos 90, anos 2000. Essa questão da produtividade, assim, que... Acho que anos 2000 acabou com todo mundo, veio dos Estados Unidos, né? Várias ideias, a gente estava falando aqui em off do no pain, no gain no exercício, e o dormir é perder tempo, né? Tinha aquelas falas do Clube das 5, que ainda está na moda, ainda tem gente que está entrando nessa. Tem gente entrando agora, tá na hora de sair, o pessoal está entrando tá nessa, morrendo, né? Está totalmente out, né? Então, depende, né? Se você é super matutino, talvez seja para você o Clube das 5, mas você forçar você ter produtividade por dormir menos, porque alguém tá, enquanto os outros dormem, você produz. Cara, dormir é super importante. 1/3 da nossa vida dormindo. Um bebê que está se formando, então assim, para e observa, né? Então a gente vê assim, da onde veio a natureza. A observação da natureza é um grande mestre. O que um bebê, aonde que você mais aprendeu e desenvolveu na tua vida, nos teus primeiros 2 anos? O que você mais fez naquela época? Dormiu. O que você mais se preocupa de fazer com um bebê? Fazer ele dormir e comer bem. E fazer ele se desenvolver em alguns marcos. Então, assim, para de inventar moda. Dormir é super importante. Nesse processo, a gente vai ter ciclos e estágios do sono, Júlia. Então, assim, pra gente entrar na parte mais certinha pra galera que precisa dado. Podemos falar muito, né, dos estágios do sono, o que acontece. Então, pode a primeira coisa é a gente entender que esses estágios, eles são cíclicos, porque o nosso é um ritmo circadiano. Dentro das nossas células, existe clock genes. Então, você veio lá com seus 46 cromossomos e tem lá um gene que é específico só para fazer os horários que você, Júlia, vai ser diferente da Carolina. Você tem os seus clock genes, ela tem os clocks dela. E você vai precisar fazer algumas atividades. Essas atividades, elas vão estar acontecendo muitas durante o sono. Então, dormir não é desligar. A gente vai ter o estágio 1, então é tudo muito cíclico. Você vai ter o estágio 1, que é um estágio que você vai diminuir a sua responsividade ao ambiente. Mas se tiver alguém chamar o teu nome, se tiver um som que você já conhece, você acorda na hora. Você tá vendo se o ambiente... Uma transição, assim. É uma transição e é uma evolução, né? Então, a gente vê assim que é um estágio que você ficava meio em alerta ali para você ver. Ele é curto, ele vai ser menos de 5% do tempo total de sono e ele vai se repetir nos 4, 5 ciclos durante a noite do adulto. Porque você repete. Você vai repetir. Ele não vai fazer... não é um contínuo só. Você vai fazer eu achei que era, tipo, que você começava a fazer legal, 1, 2, 3, 5 e acordava. Que legal, não sabia disso. 2, né? Então, o 2 você já tá baixo. O mais legal, assim, o sono 2, o que mais te acordaria seria um odor muito forte ou um odor muito agradável, te ajuda. Então, às vezes, até tem pesquisa, da lavandinha ajuda, não sei o quê. A princípio, ele não te desperta. Então, se você tiver um odor nocivo, você pode acordar. Entendi. Tá? E aí você já está realmente... No sono 2, a gente já tem umas atividades elétricas. Então, esses estágios, eles são classificados por atividade elétrica. Você coloca eletrodo na cabeça e vê, olha, quantos ciclos por segundo tá essa atividade. É o ritmo que seu cérebro está. Entendi. Algumas áreas específicas do seu cérebro, em algumas horas, vão desligando e vão ficando mais lentas. E é uma ideia de, como se fosse desligar a parte sensorial da gente? Tipo assim, exatamente. Vai tirando essa parte de contato com o universo e vai trazendo para dentro. E vai trazer ele para dentro. Exatamente. Isso Faz é lindo. uma E ele meditação.
Na verdade, a meditação é o começo. O 1 é alfa. A atividade é mais... Para a gente dizer que está em estágio 1, é 50% de atividade alfa. Alfa é o que você consegue fazendo, orando, meditando. Então, quando você está no auge da tua meditação, você está entrando naquele mesmo lugar daquele estágio 1. Que você já está voltando para dentro. Você não está dormindo, você não está dormindo. Você está dormindo, né? Na verdade, se fosse 50% de alfa, você já está dormindo. Então, só que é reversível. E o sono que difere ele de estar em coma é que ele é reversível. Né? Você consegue reverter ele com chamados. Claro que quanto mais profundo você tiver, mais intenso vai ter que ser o estímulo para te tirar dali. Mas essa característica dele é exatamente, ele é reversível. Então, é um estado fisiológico necessário para a regulação energética que você vai desligando, você vai tendo aprofundamento do sono, um aprofundamento do sistema parasimpático, uma redução do sistema simpático, então o sistema nervoso autônomo vai tendo uma inversãozinha ali, e você vai diminuindo a sua responsividade aos estímulos externos, você vai organizando a sua casinha por dentro. É a hora que você fecha a porta para fora e vai olhar para dentro. Então, quando a gente passa a entender, observando de natureza de novo, né? Opa, então um monte de coisa tem que acontecer, um monte de coisa. Então, ali no estágio 2, tem umas atividadezinhas que a gente chama de fuso, que elas já estão relacionadas a uma memória de curto prazo. Então, ela já tem uma funçãozinha de memória importante. E até é engraçado que mulher desenvolve esse fuso antes do homem. Lá dentro da barriga já tem fuso, né? Bem louco, né? A gente lembra de tudo. A gente é mais rápida, viu? E aí a gente vai ter o 3. O 3, as ondas lentas, aí é como se você estivesse em coma. A gente tem um sistema linfático, porque não tem sistema linfático para tirar a sujeira do teu cérebro. Ah, que interessante. Você já pensou assim, o cérebro não ganha massagem, vamos fazer uma drenagem linfática do cérebro, não tem. O que a gente tem é o sistema glial, então assim, vai encher de líquor para tirar toda a impureza que teu cérebro, todos os catabólitos cerebrais que estão ali. E aí você vai ter até um predomínio na primeira metade da noite desse sono de ondas lentas, então você vai dar uma faxinada legal. Quando a gente não tem esse sono, a gente vai acumular proteína beta, tal, que é a beta-amiloide, proteína tal, que são as proteínas que vão estar relacionadas à demência e Alzheimer. Olha, então a gente só, já fica começa a dica, a ver a interferência do sono no longo prazo. Na limpeza cerebral, você precisa fazer isso. É quando você está relaxado, a tua hipófise faz os disparos dela. Quando ela começa a disparar, ela começa a organizar hormônios. O principal hormônio que a gente vê, então, parasimpático desceu, temperatura corporal desceu, gônada começa a trabalhar, conversar com a tua hipófise, testosterona, GH, TSH, todo mundo ali, T3 virando T4, conversão de vitamina D, tudo à noite, tudo nesse estágio do sono. Uau! Nesse terceiro que você falou, quando começa terceiro, já... que é ondas lentas. E ali você já está realmente em coma. E aí vem a coisa mais pirada do nosso cérebro, que é quando você vai dar um boot na parte da informação, que você não pode que você vai sonhar. Então, do 3 para o REM, né, você vai começar, a atividade simpática vira, porque o teu córtex ativa de novo, então ele... E você tem é como se cortasse ali no núcleo da base, mas você não vai agir, você não vai mover. Então, você tem maior atonia muscular, você perde todo ali o controle dopaminérgico, zero. Você vai só ter acetilcolina fazendo alguns disparos em algumas áreas do seu cérebro e você vai começar a rever, né? Vai sonhar, que é aquela reviver memórias do que eu acabei de ver, reviver memórias do que ficou lá jogado lá na minha cabeça e eu não enfiei em algum quadradinho. Que é nesse sono REM daí que é no REM que a gente atividade simpática vem mais e por isso que você fica parecendo Exatamente, você está revendo, agitado, você está fazendo assim. filmes, né? Só que a atonia muscular é total, mas a frequência cardíaca volta. Uau. Então, você tem ativação, você pode ficar com a frequência respiratória, cardíaca, você está ali de novo, você pode suar muito. Então, o REM, ele é onde a tua atividade cerebral é tão grande, só que é tão bagunçada a ordem, que é onde você está no subconsciente, né? Então, que você tem um movimento dos olhos independente da visão, que é o que dá origem ao nome, né? Rapid Eye Movement. Então, você tem um movimento ocular, porque você está tendo visualização, e a gente tem até uma correlação de quanto mais movimento ocular eu tenho, mais intensas são os flashes de memória que a pessoa está tendo. Hoje, a gente tem uns estudos aí, um grupo japonês, que eles, inclusive,
codificaram, então eles foram mostrando imagens, isso é o suco, isso é a água, isso é um copo, isso é um microfone, e foram codificando e fazendo ressonância da onde o cérebro da pessoa ativava vendo essas coisas. Aí eles largaram a pessoa para dormir e foram olhando as ativações, falaram, então você sonhou com água, suco e microfone hoje. Sonhei. Então, por quê? Porque você começa a mapear ao cérebro da pessoa. É muito louco tudo isso. É muito incrível. Não, mas eu tô aqui, gente, tô aqui hipnotizada, porque na realidade eu acho impressionante. Bom, eu acho impressionante esse negócio o corpo humano. Não, é uma máquina, é uma coisa, cara. quando você começa a olhar, e eu para a parte muscular, você para essa parte, né, do cérebro, do sono, é uma coisa tão impressionante que eu me emociono, assim, sabe? De vez você vai falando, eu tô assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E isso, do mundo, imagina, né? e isso, esses 4 estágios vão durar de 90 a 120 minutos. Aí você pode ter um despertar, que isso é super importante. Falar, gente, dá uma acordadinha, virar de lado e voltar a dormir, zero Não tem problema. problema. Eu ia perguntar 4 sobre vezes isso. 3, 4 vezes desde que você não acorde e mantenha a vigília, zero problema. Se faz for parte. ao banheiro, tem pessoal que vai no banheiro Não, também. aí porque quando eu tenho parasimpático, eu não estava falando que a gente tem maioria dos estágios indo para o parasimpático, então a minha função de filtração glomerular devia estar diminuída. Então daí pode ser algo que a gente... Se eu não tô fazendo isso, já é um sinal de, poxa, então, ou eu aumentei muito a capacidade, né? Eu deixei muito líquido para ser metabolizado agora, né? Ou o meu rim tá funcionando fora da hora, que daí pode ser um problema cardíaco até, né? Então, meu hormônio natriurético atrial tá mandando lá a informação, ó, a gente tem que se livrar desse líquido, senão vai dar edema pulmonar aqui, se livra dessa água toda que tá sobrando. Ou eu tô com alguma coisa que meu parasimpático não entrou. Entendi. Então, aí a gente já começa a ter sinalizações. E isso é cíclico. O que a gente vê até, que é uma das baboseiras hoje, né? Lendas baboseiras da internet. Ixi. Capítulo, você podia fazer, acho que um podcast só, assim, de todos os seus convidados, as baboseiras que eu vejo na internet. Só esse, acho que... Vamos fazer, acho que a segunda temporada vai ser essa. Ano que vem a Júlia volta, assim, ó, baboseiras da internet. Vai ser essa. E é que a gente, cada hora que você dorme antes da meia-noite, vale por 2 depois da meia-noite. Vem um pouco desse conceito que a gente sabe que na arquitetura do sono tem um predomínio do sono de ondas lentas, que é esse que vale muito para a parte de metabolismo, né? Então, você precisa muito consertar no sono de ondas lentas e você tem mais sono de ondas lentas. 60% do sono de ondas lentas vai rodar nos primeiros 2 a 3 ciclos da noite. Então, tem mais sono de ondas lentas antes da meia-noite, para quem dorme no horário regular, do que sono REM. Só que se você começar a não fazer o REM, você vai acordar sem memória e sem controle emocional. Daí não acho quanta vantagem nisso. Então, é o equilíbrio. O negócio então, é que a gente teria que passar por todos exatamente, os ciclos. você tem que passar por isso. E faz sentido. Primeiro eu limpo o meu cérebro, para depois eu conseguir fazer um monte, porque a gente tem uma modulação sináptica durante o REM. A memória nada mais é do que você pegar a estrutura física e a física, que é físico também, né? As vesículas de neurotransmissores, a sinapse e fazer, ó, vocês duas vão conversar. Você grudou aquelas duas, elas vão passar a trocar informação, elas nem se conheciam antes. Isso é uma formação de memória e isso acontece predominante no REM. Como é que eu vou fazer tudo isso se eu tô cheia de sujeira na cabeça? Então, eu passo pela limpeza, eu faço a função fisiológica, eu organizo todo o parasimpático, depois eu vou sonhar e vou fazer aquela estruturação de memória. Então, faz sentido. E a gente vai ter isso se repetindo a 90, 120 minutos, 4 a 5 vezes. Então, no mínimo, eu tenho que fechar aí 6 horas para dar essa conta, né? Entendi. Então, no mínimo, a gente tem que fechar mais 6 horas de sono. Então, essa ideia das horas de sono faz sentido, porque a hora que você olha... Então, existe não uma regra, mas existe uma recomendação, assim, do que seria baseado nessas... A gente tem essa matemática, o ciclo, né, no adulto vai durar uns 90 minutos para alcançar o REM. Se eu fizer 2 minutinhos de REM, mas às vezes eu preciso de mais REM, às vezes eu preciso de menos REM, dependendo do que eu fiz de dia, vai influenciar pra caramba nisso. Mas menos de 6 horas nunca vai ser normal, nunca vai ser normal. Carol, eu tenho uma percepção que parece, assim, que... Eu já aconteceu numa fase da minha vida, eu dormi menos horas. Então, que eu dormi, assim... Muitas vezes, eu acho que você está com outros estímulos, eu não sei, eu percebo, assim, que você está com muita coisa para fazer e tal, você acorda disposto, assim. Então, eu passei um período acordando disposto e eu falo, não, mas acho que eu vivo com 5 horas de sono, acho que eu vivo. Mas eu quero dizer que, às vezes, eu tenho a impressão que, dependendo da fase da vida, a gente tem uma dificuldade em perceber as sutilezas da influência da abstinência de sono
na nossa vida, assim. Então, porque a gente, como está muito para fora, assim, nessa questão de trabalhar, produzir, muito a fazer, assim, parece que muitas vezes você não percebe as sutilezas, né, dessa O abstinência. acordar, então, o termo que a gente usa até é uma das doenças mais, a gente chama, é uma doença, é um distúrbio que a gente chama de restrição de sono. Restrição do tempo total de sono, a gente pode dizer que o adulto que dorme menos de 6 horas está passando por restrição. E ela pode ser voluntária. Entendi. Né? Porque a gente tem essa relação da produtividade e às vezes a pessoa acorda bem. Então é muito fácil relacionar um distúrbio do sono, um problema, eu acusar que o sono não está legal se eu acordo mal. Mas se eu acordo bem, eu não vou perceber. Só que às vezes você tem aquele descontrole emocional, às vezes você está num burnout. Então, a parte da saúde mental está muito relacionada, porque principalmente é mais frequente a gente ver a pessoa, às vezes, por ansiedade, dormir mais tarde. Às vezes, a capacidade dela de realizar multitask, ou até querer fazer multitask, mas eu brinco assim, tinha que ter estudo, eu não li ainda sobre procrastinação e tempo total de sono, porque eu tenho certeza que vai ter correlação, certeza. Porque o cara começa a ter muita ideia, e ele fica com aquele monte de coisa, só que ele não dorme o suficiente nem para organizar e executar. Então, eu acho que quando você começa a perceber que você não está dando conta de executar tudo que seu cérebro inventa para você, para e pensa quantas horas você está dormindo. Parece fácil de ajustar, mas é que demanda uma volição, né? Demanda querer, né? Mas às vezes são pequenas coisas, né, Carol, que você consegue, às vezes, alterar e que às vezes vão gerar efeitos pouco. assim. Hoje, assim, vai parecer o óbvio, né? Mas, assim, rede social. Cara, a gente, não só rede social, as telas no geral. Então, todo mundo vai acabar, antes de dormir, você sempre dá a última checada nas suas mensagens, você dá uma última relaxada, dá uma entradinha na rede social e algumas pessoas ainda vão dar uma última olhadinha no mundo e com o número de informações que você tem, você pode jurar por Deus que você está relaxando, mas você não está. Você está bombeando o seu cérebro de informação. Aquilo vai aumentar a latência do sono, o tempo que vai demorar, porque você vai ter que processar essa informação. Então, talvez você alcançar aquele 50% de alfa fique mais difícil. Entendi. Porque você não está conseguindo se desligar. Então, assim, essa percepção, o organismo, ele aguenta estresse por muito tempo. E isso está bem correlacionado à idade, né? Então, até se você for... Que a gente separou um monte de dúvidas que o pessoal mandou aí. O que acontece quando eu durmo menos de 6 horas a longo prazo? Aumento de doença mental e mortalidade cardiovascular. E ela é maior na terceira idade. Então, assim, uma coisa é a Júlia, quando tinha 20, 30 anos, me fala... Ainda tem 30 anos, né, Júlia? Mas já tô quase perto dos 40 já, viu, Mas Carol? é aquela viradinha que você tá assim, né? Então, eu vejo o pessoal que tá na faculdade, que tá naquele conquistar o mundo que você tava falando, né? Eu já me vi nesse lugar, né? Então, assim, você vai dar conta de tudo. Pro meu azar, quando eu entrei nos 30, eu tava com 31, eu tava, tipo, a superwoman. Eu dava conta de tudo. Eu tava fazendo mestrado em São Paulo, tava começando minha vida em clínica, como eu queria ganhar grana, eu era concursada 40 horas na prefeitura e tava grávida. Nossa. Quem que pagou o pato? Minha filha. Baixo peso. Ah, sim. Entende? Então, assim, o meu cérebro tava achando que eu era superwoman. Né? Essas percepções a gente às vezes, como esse mundo leva a gente para esse lugar, eu vejo que a gente falta essa percepção, né? Eu tava aguentando, acho que o conhecimento é isso. Eu tava assim, e apesar de já estar no sono, era uma coisa que eu falava, cara, eu preciso. Nossa, eu preciso para depois poder ficar com ela de boa, né? Eu preciso, estou conquistando, eu estou chegando numa cidade que adianta ter estudado tudo isso e não atender, eu tenho que... Então, eu atendia, sei lá, 100 pacientes por semana no consultório da clínica privada, fazia 40 horas, então eu fazia plantão 24 horas a cada 15 dias e mais 12 horas 2 vezes por semana para fechar as 40 horas da prefeitura, ia para São Paulo a cada 15 dias, porque eu estava na etapa final do mestrado, e aí? E gestando. Então, assim, a Carolina achava que estava tudo bem, e suplementando, porque, né, tinha que suplementar, então joga suplemento para... Não, eu estou controlando tudo. Mas não deu, né? Então, assim, eu não cheguei a fazer uma alteração glicêmica franca, mas eu tive alteração de insulina e glicemia. Então, às vezes, as coisas estão ali que se você olhar, peraí, então, talvez, mas eu estou fazendo exercício e não estou ganhando massa. Eu estou fazendo dieta e não estou perdendo peso. Tá ali.
Então, aquela restrição do sono, ela pode vir a longo prazo com mortalidade, como a gente falou, que assim, o aumento é 20 e poucos % para quem é jovem. Então, os estudos, isso é um estudo bem bacana, que eles pegaram mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, em 8 países diferentes, e foram observando quem dormia menos de 6 horas, 7, 6 horas, e quem dormia mais de 9. A mortalidade de dormir mais de 9 foi maior ainda. Uau. Então, dormir mais de 9... A gente acha que às vezes quanto mais é melhor, de novo, né? Em nenhum lugar isso é bom, né? Não, a gente tem... Então, vai de novo. Será que você está precisando de ciclos gigantescos ou dormir horas e horas? Talvez você não esteja fazendo nos estágios do sono. Às vezes a gente pensa em recuperar um sono que passou, a gente não recupera, né? Não recupera, uma noite mal dormida, não tem banco de horas de sono. Não. Carol, e eu quero entrar na questão dos quais são os sintomas que a gente pode observar no nosso dia a dia com relação à abstinência de sono, a restrição, mas antes disso, queria primeiro agradecer a um dos nossos apoiadores, que é a Coeris Corporativo, e a gente está com a loja em Cascavel e Curitiba só, então olha que privilégio ter a loja deles aqui em Cascavel. São cadeiras, essa cadeira que você está aí é a cadeira Aeron, que ela é a cadeira foi premiada pela Forbes com a melhor cadeira do mundo de escritório, ela tem várias regulagens para pessoal que trabalha sentado, muitos ajustes ergonômicos, então ela é uma cadeira sensacional mesmo. Essa que eu tô sentada aqui é a Sail, e ela é uma cadeira, vou dar uma viradinha aqui, ó, que ela é uma cadeira toda com design bonito, diferenciado, e ela também foi premiada como a melhor cadeira do mundo para quem tem dor nas costas. É uma cadeira bem confortável, então fica o convite para vocês virem aqui em Cascavel para conhecer a loja. Se caso é bem gostosa, né? Para nós tá sendo um privilégio poder, né, gravar aqui, porque já temos um cenário prontinho para o nosso podcast, mas e também temos um conforto aí para os nossos convidados aí para poderem, né, ficar nessa 1 hora praticamente de conversa. Você vê que a gente encosta aqui e tá aqui paradinha, sei lá quantos minutos a gente já tá conversando, não se incomoda, e tá aqui, né? não, você fica tranquila. Então eu queria agradecer aí o apoio da Coeris, fica o convite caso você queira experimentar uma das cadeiras, né, a gente leva até você para vocês provarem e verem a diferença que isso dá no dia a dia, na rotina de quem trabalha sentado principalmente. Mas voltando, Carol, quais são os sinais? Então, a gente falou sobre, às vezes, sinais sutis que a gente não percebe no dia a dia, né? Quais são os sinais que eu preciso observar que podem estar relacionados com a abstinência ou a privação de sono? A sensação, a dificuldade de despertar, né? Então, quando a gente vai estudar cronotipo, quando a gente vai estudar, uma das perguntas é assim, quando você depende do celular, né, do despertador para sair da cama. O certo seria acordar sem despertador, assim? O certo, não sei se existe certo ou errado, mas assim... Exato, o certo que você falou ruim certo falar, putz, sempre acende aquela luzinha quando tem uma afirmação, assim, né? Mas existe... O natural, né? O natural é você acordar. E aí vem, assim, quando você faz tudo certinho, qual que é a hora natural de você sentir sono e qual é a hora natural? Então, eu brinco com os pacientes no consultório, ó, você ganhou seu pacote lá nas Maldivas, tá sem jet lag, está no paraíso. Que horas você acorda no paraíso? Que horas você vai dormir no paraíso? No paraíso não tem despertador, né? Alguém sonhou com o paraíso com despertador? Não, né? Então, que hora você acorda no paraíso? Quando você está de férias na praia lá, e que hora você acorda? E muita gente vai falar, não, realmente, você não acorda tão tarde. Tá? E claro que vai ter as coisas erradas das férias, pula quem tá com álcool, pula as orgias de comida, né? Todas as alterações, mas quando você tá ali no equilíbrio, fazendo a coisa certa... Final de semana, às vezes, é um sinal disso ou não? Tá, mas fim de semana a gente tem até um outro distúrbio que é o jet lag social, que a gente pode fazer um capítulo à parte aí sobre o jet lag social. Mas, assim, a gente pensando, eu acho que esse marcador é objetivo, né? A dificuldade que você tem de acordar. Eu pego, às vezes, eu gosto muito de trabalhar com a vida real, e a vida real dos meus pacientes é muito celular na mão. E aí eu falo assim, vamos dar uma olhadinha aí no tempo de uso de tela para ver a hora real que você acorda. Pô, você ficou aqui, clicou. O número de ativações que a pessoa faz durante a madrugada é assustador. De madrugada? Não tirou notificação, você vai ficar pitando aquele troço, você interrompe todo o teu sono, você estava ali no ciclo. A gente acabou de falar que despertar é normal. Daí você despertou, tá no ciclo 1 pro 2, no estágio 1 pro 2, toca uma notificação no teu WhatsApp. Vai resetar, vai pro você zero vai de lá, novo. você volta pro 0, você não vai voltar pro 2. Entendi. E aí, o que as pessoas fazem de um outro sinal que é muito? É 5 despertadores, né? Então, a pessoa tem 5 despertadores de manhã, não vem me dizer que você acorda fácil. Se você acordasse fácil, você não precisava de 5 despertadores de manhã. Então, isso eu acho que é um sinal básico. Primeiro sinal de dificuldade para acordar. Sinal. O segundo sinal é a necessidade, o prazer de café. A pessoa precisa daquele cafezinho para resetar, ou seja, está precisando cortar a adenosina que ainda estava rolando, e daí tem uma questão bem, assim, bem física mesmo. A pressão de sono, para você dormir legal, você vai acumulando ATP.
tá? Você vai gastando a ATP lá acumulando adenosina, né? Então, você vai fazendo, quebrando a adenosina. A adenosina é o que faz o sono REM acontecer. Sem adenosina não vai rolar REM. Tomei café, cortei a adenosina. Então, eu tô ali, então talvez eu tenha dormido menos, não fiz o REM que eu precisava, eu preciso de café para cortar a adenosina, porque eu preciso dar um up. Cara, deixa eu até fazer fazer uma saída de lá, depois a gente vai voltar para os outros sintomas. Porque tem gente, por exemplo, que toma café de noite, já falando do café, toma café, não fala, eu tomo café de noite, mas eu não sinto que não faz efeito. Pode ser que a pessoa pareça que não sinta, Talvez mas que faz efeito? Então, assim, efeitos da cafeína é individual. A gente tem variações genéticas que fazem pessoas Mais metabolizar menos. mais rápido. É metabolizar e ser sensível. Então, a sensibilidade e o tempo de meia-vida que o café vai embora. No geral, o café fica de 6 a 8 horas. Eu sou super sensível à cafeína, mas uma Coca Zero numa janta não me interfere. 300 ml a latinha ali é uma quantidade de cafeína um pouco menor de um expresso, mas é um café com leite no fim da tarde ali ou no jantar. Mas para a Carolina não interfere para ela pegar no sono, mas eu sinto que eu durmo mais agitada. Então é uma noite que eu vou me movimentar mais, que às vezes eu posso sonhar menos. Tá sendo que sonhar e lembrar dos sonhos são coisas totalmente diferentes, mas eu lembro com muita facilidade do sono, então É muito particular isso também? Isso é treinável. Né? Ah, é? Então, não, tem que falar. Cara, depois nós falamos disso. Que a gente, cada assim, conversa dessa vai para um braço vamos diferente. pedindo para anotar cada link, né, que ficou. Mas a questão da cafeína, para mim, a cafeína, ela pode. Então, se eu colocar um eletrodo e for olhar, talvez não aumente a latência, né? Mas vai diminuir o REM. Então, talvez minha memória e emoção no outro dia esteja diferente. Então, isso é um. E tem gente que pode não demorar o tempo para pegar no sono, mas os estágios do sono, o quanto se mexe, o quanto de micro despertar tem, as fases do sono. Então, tem várias coisas. A gente usa cafeína para tirar a apneia de bebê na UTI, para estimular respiratório, porque você está preocupado em ele viver. Depois você se preocupa no desenvolvimento cerebral. Primeiro ele tem que viver. Então, assim, tudo depende, né? Então, mas no geral, a gente orienta que se é 6, 8 horas, é um troço que vai diminuir o REM, e o REM você precisa, 6, 8 horas antes de você dormir, você corta. E a quantidade e a sensibilidade são outras coisas. Então, assim, a cafeína lá de manhã, provavelmente não vai afetar a pessoa à noite. Mas depende de quanta cafeína. Eu tenho pacientes que durante uma manhã toma 1 litro. Tá né? um pouco trabalhador de bastante. turno, vai conversar com o vigia. Eles tomam fácil mais de 500 miligramas de café durante uma noite para se manter. Você acha que ele vai chegar em casa e vai conseguir fazer o REM rebote? Não faz. Então, ele vai ser privado de REM cronicamente. Em outros aspectos, e aí, a gente vai entrando em várias coisas. Então, acho voltando daí já para então, assim, a necessidade de café. Então, difícil acordar, necessidade de café, necessidade de banho, dificuldade de se alimentar. Né? Então, assim... E sintomas, eu achei legal você trazer sintomas físicos mesmo, né? Porque eu já estava pensando em questão de dificuldade para memória. Tem tudo isso, mas essas as pessoas têm uma capacidade sozinha. E essas que eu tô dando toque é porque você não para olhar. Por exemplo, aquela pessoa que não toma café da manhã, muitas vezes, é porque não tem fome, muitas vezes é porque não ela direito. não fez o sono profundo. Então, assim, a gente falou da termogênese, não falou? Uma das funções está ali o equilíbrio. Se você não conseguiu fazer o equilíbrio que você gasta, você faz menos 200 quilocal por noite que você tá dormindo. Gente, você perde quase um Big Mac dormindo. Se você dorme legal. Vamos dormir bem, gente. A próxima vez que você for na esteira, próxima vez que você for na esteira, vê quanto tempo você demorou para gastar 200 calorias. Eu vou te falar, eu sempre falo assim, o pessoal acha, agora vai para outro dia eu fui correr no lago, falei, vou 4 quilômetros da quem não conhece Cascavel, mais ou menos. Dei uma volta correndo, deu 130 calorias. Eu falo, gente, emagrecer, exercício é uma ferramenta, é claro que é, porque vai aumentar a massa magra e tal, mas assim, tem outras ferramentas muito mais eficientes para você fazer perda de peso, né? Tudo, né? É um somatório, mas assim, às vezes você deixar de comer ou dormir bem, quem sabe seja tipo... Então, assim, quer ver o pessoal né, um obeso, ele vai ter um monte de microdespertar, a obesidade tem um aumento, né, de prevalência da apneia do sono, que é um dos distúrbios mais frequentes, então 1/3 da população adulta tem apneia. Tem apneia, não é por isso que a gente falou que roncar não é normal. 1/3. 1 bilhão de pessoas no mundo tem apneia do sono.
Tá? É muita gente. É muita gente. E a gente, às vezes, tira sarro de quem ronca. Não tira sarro, olha para ele como doente, olha para ele como alguém que faz uma hiperglicemia, que fica com hálito cetótico, ou que faz hipoglicemia à toa, que você acha, nossa, ele tem problema, tipo, em pré-diabetes. E esse negócio da apneia, as pessoas às vezes não percebem que tem apneia, né, à não, noite. porque ela tá dormindo, Eu né? tive um cliente meu que falou que teve umas 300 apneias à noite. Eu falei, gente, imagina que... 300 vezes alguém brincando de pôr um saco plástico na sua cabeça. Imagina que relaxante que é. Nossa, eu fiquei assustada, assim, tanto que ele falou que começou a usar o CPAP, né? Isso, é um dos tratamentos, Nossa, é ele uma falou que maquininha mudou que a vida aumenta dele, fluxo. Nossa, 200%, assim. É por aí, a gente tem, mas voltando lá, Sim, mas né? a alimentação... A alimentação, se você não perdeu, você ficou acordando, você não fez os estágios profundos, você não fez aquela batidinha do sono de ondas lentas e do REM, você não vai estar com fome de manhã. Você vai ter que se socar ali para conseguir comer. E aí vem os que é mais fácil. Eu não tenho energia, eu não tenho capacidade de concentração, eu fico estourado, a irritabilidade, os esqueceres, né? A irritabilidade mesmo. A pessoa estoura por qualquer coisa, tá mais sensível. Tanto a irritabilidade tem que imaginar que não é só brigar com os outros, é brigar com si mesmo. O mau humor de manhã pode ser um sinal também? A pessoa que é a pessoa azeda de manhã cedo? Tá atrasada. Então, eu tenho uma de 13 anos em casa, olha, que é a própria azedume, não dá nem para acordar, acender a luz do quarto que ela fica brava, mas bota ela para dormir mais cedo, não consigo. Então ela vai dormir às 10, ela é uma boa longa dormidora, tá nos 13 anos, precisaria dormir pelo menos 10 horas, dorme 8, acorda uma pimenta. E para os pais de adolescentes aí também. Tem que entender um monte de coisa. A gente tem diferenças de necessidade de sono conforme a idade, conforme o teu dia a dia. Um atleta também precisa dormir 9, um atleta profissional, eu digo, né? Que tem aqueles loucos que querem fazer tudo que o profissional faz, mas não vai ganhar a vida disso. E assim, atleta profissional, gente, às vezes eles morrem antes, tá? Então... Não é sinônimo de... ficam tão geralmente ricos. Não é sinônimo de saúde ser atleta profissional. Já fica... Exato, a gente está se espelhando hoje em dia muito nessa questão de alta performance para pessoas medianas, que tem que viver, né? E trabalhar. O afegão médio, então, você não vai ganhar dinheiro com isso, não faça isso. Um preço caro que você paga, às vezes, né, Carol? Por exemplo, que nem se for muito. de óbito, tem muita gente, óbito de gente jovem, né? Que às vezes, porque daí você envolve várias outras coisas da alta performance, né? E você não tem a recuperar. O cara vive disso, né? O atleta profissional. Então ele dorme para isso. Ele já tem a dificuldade disso e você tá ali querendo fazer um dublê dele, não vai dar trabalhando, certo. Daí vai na cafeína, porque daí você não dá conta, aí você começa... várias coisas. Red Bull e vai indo, e energético, né? O Red Bull, o energético, eles geralmente são 2 expressinhos, né? Pré-treino, gente, tem pré-treino aí no mercado com 300 miligramas, gente. São 5 expressos. 5, 6 expressos. Acho que isso toma é bem toma um expressinho, era mais barato, era melhor, toma um expressinho e vai. 300 miligramas, 200 miligramas, e aí é o pessoal que a gente vai ver, às vezes, saiu do trabalho, nem só de alta performance, o basicão, né? O pessoal normal. 6 horas, dormiu pouco. Bom, vamos só encerrar. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá dos sinais, dormir depois do almoço. Isso é dormir depois do almoço e cochilar no fim da tarde. Eu acho que aí a gente tomou quase todo mundo. Então, assim, sinais de que eu tô com restrição, eu preciso dormir. Uma coisa é eu tiro 15 minutinhos, durmo super bem à noite, acordo bem, não dependo de café, tô ótimo. Mas quando eu durmo 15 minutinhos, eu sinto que minha cabeça volta. Perfeito. Esse é o cochilo do bem. 15, 20 minutinhos. Para quem dorme bem. Não é para quem acordou, para quem toma remédio para dormir, para quem... Aí, não. Cochilo é exclusivo para quem tá de boa com sono. Nossa, doutora, sabe que é engraçado. Esse cochilo para mim faz super bem, mas é isso. Passou de 20 minutos, se passou disso, o que acontece? Eu já entrei, às vezes, em ciclo, tipo, nossa, é difícil acordar você. Ou seja, você saiu do sono 2, se você ficou no 1 pro 2, se você ficou quase meditando depois do almoço, você ficou aqueles 10 minutinhos de sono 1 para 2... Antes de aprofundar, antes de fazer muito fuso, antes de mexer na memória, antes de tocar fundo lá no parasimpático, você tem que voltar. Porque se você der o disparo e fazer um ciclo ali, à noite você vai desorganizar. Que daí você entra num ciclo no meio do dia. E você desorganiza, você gastou aquela adenosina que você tinha que ter guardado. Então, a galera que dorme e sonha depois do almoço, você não fez todo o REM que você tinha à noite. Porque para você achou que a Coca-Cola e o pré-treino no fim da tarde não fazia diferença. Olha, que interessante. Então, acho que aí a gente conseguiu fechar a resposta. Sim. Não, e é um sinal bem interessante, até porque uma das perguntas que a gente teve foi com relação a isso. Uma pessoa a Cláudia, né, que é uma pessoa que dorme
6 horas da noite, e daí ela falou, ela chega às 6 da tarde, ela chega a se escorar de tanto que ela tá cansada. Depois do almoço, ela quer dormir, mas Ela tá privada de sono. O REM tá atrás dela, né? E aí ela vai, às vezes, fugindo, tomando cafeína e fazendo cochilo, ela vai dando tiro no pé um atrás do outro. Nossa, interessante demais, Carol. Carol, antes da gente entrar, eu quero entrar na questão dos wearables, né? Que a gente fala dessas medidas desses medidores de sono. Eu não estou com o meu hoje aqui, esses medidores de sono. Mas antes disso, queria agradecer ao nosso outro apoiador do programa de hoje, que é o pessoal do Instituto Ananda. O Instituto Ananda, ele é um instituto que se preocupa muito com o nosso bem-estar, com a saúde. O Dr. Vicente Pissetti, a doutora Daniela, ele é naturopata, médico naturopata, trabalha com medicina ayurvédica, meditação científica, yoga, terapia. A doutora Daniela, ela é psicoterapeuta, faz psicologia clínica, e eles têm uma forma de trabalhar muito legal nesse pensar no bem-estar das pessoas. Então, é um ambiente muito legal, são pessoas muito competentes para trabalhar, para você buscar, né, bem-estar, longevidade, saúde. Então, fica aqui o convite, aqui na tela está o contato, né, para você entrar em contato com eles e agendar o seu horário, para você também encontrar nesse lugar, né, da saúde mental, saúde física e mental, um lugar para investir na sua saúde, na sua longevidade. Então, um agradecimento especial aí ao pessoal do Instituto Ananda por apoiar o nosso projeto. Mas, Carol, vamos lá. Com relação aos wearables, né? Então, a gente teve pergunta, o Cássio, acho que foi o Cássio que perguntou, com relação, ele falou que ele chega final de semana, o Garmin, hoje em dia, né, ele tem um Garmin, ele falou assim, olha, eu durmo 10 horas e o meu Garmin disse que eu dormi mal. Então, as pessoas muitas vezes atrelam a duração de sono com a qualidade do sono, e pelo jeito são coisas diferentes, né? A gente acabou de conversar, então assim, a gente falou dos estágios do sono e que isso vai influenciar. 120 vezes 5... 600, 10 horas é o máximo. Mas eu teria que fazer todos os estágios. E a regularidade é um grande segredo. Então, aí vem, quando você falou, lembra que a gente falou que é um capítulo à parte, o jet lag social? Não tem banco. Então, o que é o jet lag social? É a diferença maior, superior a 3 horas, que eu faço na minha regularidade de ir deitar e de acordar. Então, a gente tem o jet lag social, é quando eu vou atrasando os estágios do sono. Chega sexta-feira, ao invés de eu iniciar meu sono às 10, 11 horas, eu vou a umas 3 horas. E aí, não é que vale menos, mas eu vou acabar tendo uma pressão de REM muito maior. Então, a chance é de eu entrar no REM e dormir muito cortadinho. Aí, eu fico, às vezes, catando, né? Tentando ir indo lá. Se ele for ver, ele mesmo percebe que depois das 5, quando amanhece, o nosso clock interno fez já. Então, 5, 7 horas da manhã, você tem o pico de cortisol. Depois dali é difícil ter uma estabilização dos estágios do sono. Você vai ter muito mais microdespertar. E aí um sono que é todo quebradinho, que não tem arquitetura normal, os wearables, eles têm aí um Garmin, ele é os últimos, né? Então, tudo depende, gente. É difícil a gente dizer todos, até porque a tecnologia está avançando muito. Demais, rápido. Mas, demais, no geral, a gente teve em outubro do ano passado o Congresso Mundial de Sono, é tipo Olimpíada, acontece a cada 2 anos. Foi aqui no Rio. O maior patrocinador era a Samsung, que estava trazendo para o Brasil, que entrou esse ano, né, o anel deles, que não é melhor ou pior do que o relógio deles. A Samsung é uma das empresas que investiu em pesquisa. Então, eles fizeram estudos em vários centros de sono no mundo inteiro para comparar os relógios e os wearables deles, né, tanto o anel quanto o relógio, com o que a gente usa a base, que é a polissonografia. Hoje em dia, o gold standard é a polissonografia. Ainda é. A polissonografia é uma noite extremamente artificial, porque a gente põe eletrodos nas pessoas, né? Então, você dorme com uma monitorização eletroencefálica, cardiovascular, respiratória. Dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. Que interessante. Né? Você pode fazer em casa. Tem casos que eu preciso, por exemplo, filmar. Daí eu preciso de um ambiente controlado, né? A gente tem mais de 60 distúrbios do sono e alguns deles eu preciso de muitos canais para controlar em casa, né? Então, quando é para pesquisa de apneia do sono, um bruxismo, dá para rolar em casa. Quando eu quero mais algumas coisas, às vezes eu preciso da técnica o tempo todo. Você dorme cheio de fio, atrapalha muito. Do que só que é a régua, né? Então, assim, é o que temos. Mas é o que a gente usa cientificamente, porque é como eu tenho para medir
aquela eletricidade. E o que esses negocinhos vão usar? Eles estão usando a frequência cardíaca, às vezes frequência respiratória, porque esses que têm, então, o Garmin, o Samsung, o último da Apple, os últimos 2 da Apple, na verdade, os da Apple, do 8 para frente, ele já tem sensor de oximetria o tempo todo. Então, esses que vão ver frequência respiratória, o acelerômetro, que é teus movimentos durante a noite, então ele vai vendo, o parasimpático está diminuindo a frequência cardíaca nessa taxa. E ele vai te conhecendo, ele vai calibrando. Então, ele vai calculando a tua frequência cardíaca, respiratória, teus movimentos e adivinhando os estágios do sono que você está. Isso tem uma acurácia ali de 72%, 70%. Dá uma ideia muito legal. Né? Dá uma ideia legal. Ele erra muito, por exemplo, REM acordado. Então, se ele está botando que você está acordando um monte entre as 3 e as 6 da manhã, desconfie que ele não está acertando o teu REM, porque é onde você tem um aumento da frequência cardíaca. Se você está tendo sonho muito vívido, está muito agitado, tendo pesadelo, ele vai dizer às vezes que você está acordado e na real você estava sonhando. Então, ele vai errar um pouquinho entre o REM, porque ele se baseia muito na frequência cardíaca. Né? Se você tiver, eu tomo um beta-bloqueador. Pô, um beta-bloqueador, ele controla. Eu tomo um remédio, beta-bloqueador, desculpa, é um remédio que controla a frequência cardíaca. Tirou uma das coisas bases que que ele ia usar. Então pode ser que daí para uma pessoa pra como essa, isso não, a avaliação não seja tão precisa. Mas ele também vai te conhecendo, ele vai calibrando. Então, é uma inteligência artificial que está ali num black box, que a gente fala. E, como eu falei, eles estão comparando, da Samsung é o que mais trouxe dados, mas eu assisti acho que umas 4, 5 aulas, eu dei uma aula, eu participei de uma aula que era wearables no mundo moderno. A apneia do sono, 85% das pessoas não sabem que tem. Distúrbio de movimento, as pessoas não... A perna inquieta, todo mundo percebe no fim da tarde. Eu tenho esse incômodo, mas não sabe como é que está rolando à noite. Então, é interessante para uma triagem. Não substitui o diagnóstico, mas é uma ferramenta. Talvez para a pessoa começar a observar. Assim, preciso de ajuda e vou buscar ajuda, para né? aumentar a percepção. É o alerta, né? Como é que awareness, como é que a gente traduz? A consciência, sim. É o alerta mesmo, né? Para avisar, para fazer as pessoas perceberem que elas talvez tenham distúrbios. E isso é interessante. Muita gente bate no, eu faço tudo certinho na higiene do sono, eu durmo 7, 8 horas por dia e eu não estou bem. Será que não é o meu sono? Então, usa. Porque, às vezes, quando você está usando, funciona. E voltando lá no caso, então, quantidade não tem nada a ver com qualidade. Pode ser que está fidedigno, talvez ele realmente não está... Então, talvez ele tenha que olhar. Será que ele não está no jet lag social? Será que ele não estava dormindo, então, depois de pico de cortisol? Cara, o teu corpo não está preparado. Você não vai entrar, não adianta. E isso é uma coisa que depende do que você fez todo dia. O cara, todos os dias da semana, acorda, vai para academia entre as 7 às 8, toma um café da manhã bonito às 8h30, vai trabalhar às 9. E aí, no fim de semana, ele quer... ficar balada até às 11 sexta, balada sábado, e ficar até às 11 e recuperar, não tem, né? Não existe banco de horas, aquilo é cíclico, é repetição, o sono precisa de rotina e repetição, é um ciclo atrás do outro, você querer um ciclo diferente para o final de semana, não rola. Carol, e você falando, a gente falou sobre a questão desse negócio de controlar, mas ao mesmo tempo você comentou hoje em dia que isso às vezes entra beira daí de novo, né? Porque a gente entra nesse lugar hoje que assim... Não é nem... Às vezes não é 8 e 80, né? Tipo, não tem um equilíbrio, né? Então, que a pessoa começa a ficar paranoica com a questão do... Meu Deus, eu não dormi direito. Meu Deus, isso já começa a gerar um estresse. Só o fato de controle gera um estresse, né? Então, a pessoa quer ortos, né? Do correto, né? A posição correta. E sonia de sonos. Então, ele quer o sono correto. Ele quer alguém que premie ele pelo sono correto. E aí, gera uma paranoia. Porque ele começa a olhar e aí ele começa a ter insônia. Porque ele olha, nossa, ontem faltou isso, e começa a gerar uma preocupação. Então, assim, faça uma rotina, tenha uma estabilidade. Eu diria assim, há quanto tempo a estabilidade? 20 dias. 15, 20 dias. Então, quando a gente vai preencher um diário do sono, Júlia, a gente pede... Isso eu acho que é uma ferramenta que todo mundo devia conhecer, chama Diário do Sono. Que legal. Você basicamente anotar o horário que você foi deitar, o horário que você apagou a luz ou desligou o seu celular, que são coisas totalmente diferentes. Então, tem gente, eu deito às 9, com a TV ligada, com o celular na mão, tá? Que hora você realmente parou para frenar? Difícil dizer, não é. Vai lá no seu celular, olha o tempo de uso. Ter o horário lá. Tem o horário certinho que você largou o troço mesmo. E aí você vai ver o horário real que você foi dormir. Quanto tempo você percebeu que demorou para dormir? Quantas vezes você sentiu, não é para olhar, é quantas vezes você sentiu que você acordou, quanto tempo você acha que você ficou acordado, horário que você acordou e horário que você levantou. Regula isso por 2 semanas e saiba que o certo é você estar fazendo isso com intervalo de menos de 1 hora
para dormir com uma frequência, regularidade. aham. Mais de 2 horas, você tá exagerando. A gente não reclama do horário de verão? Tava maior bafafá que vai voltar o horário de verão, é horrível, barará, barará. Pô, você tá reclamando de 1 hora que vai mudar, só que no teu fim de semana você quer 3 horas. Então, a regularidade tá ali. Faz 2, 3 semanas de um diário de sono que você vai ver o seu autodiagnóstico. Você não precisa de wearable. Você precisa de Legal. percepção. Então, o wearable ele é muito legal porque ele traz dados. Dados são fantásticos. Dados vão revolucionar. Olha, eu acho que inteligência artificial e um monte de dados vão revolucionar o nosso papel como profissional de saúde, como educador físico. Inclusive, acho que vai inclusive selecionar profissionais mesmo, né? Porque que estão atualizados e que estão sabendo lidar com isso. Que conseguem ver a individualidade de cada um. Porque eu sempre falo assim, hoje em dia você vai na academia, do meu lado, né? Vai na academia, a gente tem o computador que monta o treino para você. Então, qual que é a diferença de um computador para o profissional? O profissional de verdade, ele vai ter que saber. Ele vai saber né? se o Ele teu vai ter braço é esse centímetro, se o teu o direito tamanho, e esquerdo como são construir iguais, né? se você não tem uma escoliose que faz você puxar um lado. Se no meio da série você apresenta, começou a entrar em fadiga, no meio da série você começou a demonstrar uma falha muscular. Então, aí, isso faz um profissional se manter no mercado com a inteligência artificial, né? Eu acho que a inteligência vai tirar muito... O que eu acho é que os dados talvez estejam trazendo para nós duas que somos apaixonadas e a gente sabe que tem muito, né? O tijolo não é o principal. Às vezes você vê assim, é porque a serotonina é o tijolinho, o músculo, né? As pessoas simplificando o tijolinho. Tá, a argamassa, gente, se você empilha um monte de tijolo e não tem uma argamassa boa, o troço desmorona. Então, você precisa realmente ter uma base firme, né? E ir construindo isso e ligando essas informações. Então, eu acho que o nosso papel vai ser cada vez mais perceber os desvios que a pessoa tem. Então, o paciente que chega para mim, eu não durmo legal. Ok, não é porque seu aplicativo está dizendo que você veio aqui, é porque se isso já tem um problema, você talvez está ficando ansioso muito fácil. Isso é frequente na tua vida? Então, talvez seja um cara com perfil de ansiedade que nunca se tocou que era um baita ansioso. Porque quando ele usa alguns dias um troço, ele já está mudando a vida dele, está disposto a procurar um médico para isso, então já é um perfil de ansiedade para mim. Daí eu já olho, red flag, porque talvez você seja ansioso em outras coisas na tua vida que você não percebeu. Como é que são seus relacionamentos? Olha que engraçado, né? E ele estava preocupado em ser o corretão. Então, talvez essa é uma inflexibilidade que já mostra outros padrões errôneos da vida dele que não tinha nada a ver com sono. E, às vezes, no sono, tá mostrando, vamos ver, por exemplo, o que ele tá dizendo para você de sono? Que tá diminuindo o sono de ondas lentas. Tá, o que você tá fazendo? Cara, eu tô em tratamento com tal remédio. Tem remédio que ele toma que influencia, tem horário de treino, horário que ele come. Então, não vai fazer ondas lentas quem encheu a pança antes de dormir. Você está fazendo a temperatura corporal ir lá nas estrelas. Você tem que perder temperatura para dormir, né? Então, a gente tem o ciclo circadiano, que ele vai fazendo, mas você tem os fatores externos, né? Então, exposição à luz, horário de alimentação e dormir durante a noite são fatores que a gente controla e que a gente tem que se tocar. E aí eu acho que é aí que tá, porque a pessoa não vê muito isso, né? Mas eu acho a tecnologia fantástica. Eu tô até fazer propaganda aqui, então. Claro. Eu tô lançando daqui uns dias, gente, um curso de sono e obesidade. Eu adoro o wearable. E o wearable e apps. Apps, a gente tem uns apps, tem um Omni, não sei se você conhece o Omni. Já vi. Ele vê treino, alimentação, ele não tá com sono, o defeito do Omni é que ele não tem sono, mas ele traz os dados para o saúde da Apple e casa com alguns outros dados. Então, assim, eu acho que isso tudo ajuda. E isso vai fazer sozinho a pessoa? Não. Isso vai trazer as informações dando dados para a gente ter uma coisa super difícil na nossa área, que é a adesão. Então, a pessoa, às vezes, ela começa com um plano, ela está super animada e ela tem dificuldade de aderir, porque ela não sente resultado. Quando você tem dados para mostrar para ela o resultado, Nossa, isso... Tá vendo que você tá olha percebendo, só, a gente né? mudou isso, você não percebeu isso. Vamos olhar, olha, mas aqui, será que você não percebeu mesmo? E você tem dado. Então, eu acho que a adesão aos aplicativos, os wearables, ajudam muito em adesão. Você sabe, Carol, que lá no estúdio, a gente, quando eu comecei a me dar conta da importância que isso tudo tem, né, na vida dos clientes, a gente tem uma avaliação que a gente faz assim. Então, todo dia que o cliente chega, a gente pergunta quantas horas ele dormiu, qual foi a qualidade desse sono, eu criei uma escala. Daí pergunta se está com algum tipo de dor, onde tem essa dor, se tem algum sintoma de saúde, que às vezes dor de cabeça, dor de barriga, enfim, né, outros sintomas naturais de saúde, se está menstruado ou não está, né, para mulheres, né, se está com período ou não está. E é muito legal, porque a gente começa a ter dados. E a partir desses dados, a gente consegue orientar e falar assim, olha, você tá vendo que teu sono não tá legal, olha, faz uns dias que... eu pergunto sobre nível de estresse também percebido, né? Porque às vezes o estresse, a vida tá um caos fora e as pessoas dentro, tipo, você tá lidando bem com o estresse. Ou
fora tua vida tá tranquila, mas por dentro você tá ansioso com alguma coisa. Então, assim, a gente pergunta também o nível de estresse que a pessoa tá percebendo, e daí você começa a observar, fala assim, olha, você tá vendo que, ó, sua qualidade do seu sono tá bem ruim nas últimas semanas. O que tá acontecendo? Será que não, de repente, não, você tem que melhorar isso, ou procurar uma ajuda? Então, é muito realmente legal, assim, porque daí você começa a enxergar de uma maneira a tua vida como o bem-estar e saúde, ele envolve esse todo, né? Ele envolve a saúde mental, que a gente falou com a Cindy a última vez, né? Ele envolve saúde física, envolve a parte de espiritualidade, envolve... tem várias nuances, assim, que se a gente consegue ter o conhecimento, isso que a gente faz hoje é muito legal para as pessoas, porque a hora que você começa a ter um entendimento, acho que a primeira fase é essa, né? Você começar olha como isso é importante. Tá, como que tá na minha vida? Daí você vem e tenta aplicar na realidade. Daí fala, nossa, eu acho que eu não tô dormindo bem. E a gente começa a gerar um movimento de mudança. E não tentar mudar tudo de uma vez também, gente. Isso é perfeito. Isso, assim, na psicologia, eles falam que são as etapas, né, que você tem que reconhecer. A pessoa tem que ter um estágio de pré-contemplação. Ela tem que conhecer que o problema pode existir. Então, ela tem que... A gente está aqui falando, olha... nosso papel, né? É o nosso papel de comunicador, papel de todo mundo. Acho que o profissional da saúde, né? É colocar... E esse problema, daí ela tem que contemplar se ela tem aquele problema. Quando ela passa a contemplar que ela tem aquele problema, ela começa a se preocupar com isso. E aí ela vai estar pronta para aceitar um tratamento. Então, não adianta você chegar com um dado cru sem a pessoa ter contemplado aquilo. E aí eu acho que é o papel da orientação, de tudo isso que a gente está falando. Então, às vezes, quando você está com o tempo, e essa questão do tempo, as pessoas estão muito querendo resposta rápida. Para ontem, né? Para ontem. Então, você vai observando, calma, quanto mais eu te conheço, mais eu te ajudo. Então, eu sei que é difícil, porque a gente tem relação de, mas eu tenho que ficar pagando a consulta, brará. Então tá bom, eu já brinquei com o paciente, você quer pagar um pacote? Quanto custa, então, 1/3 da sua vida? Tem certeza que você quer que eu cobre por pacote? Não estava melhor consulta? Então, assim, né, porque é difícil, a gente entende essas nuances, mas fazer as pessoas entenderem que o longo prazo, a multidisciplinaridade, não é um monte de gente tentando arrancar dele, é pelo contrário, é um monte de gente tentando apoiar para ele subir, e muitas coisas tem queda. Quase tudo, né? Porque quase é difícil tudo, ter uma linha reta para alcançar um objetivo, né? Quem que consegue, se você estiver andando no Everest, você saiu do Everest para ir para o próximo cume, tem uma queda enorme. Então, você sempre vai estar precisando de alguém para te ajudar. O ser humano, ele é sociável. E a gente depender de profissionais ou de dentro de casa ia ser lindo, né? Que a gente não precisasse de guias, de orientação. Mas, às vezes, a gente precisa. Então, a gente tem que, acho que, ter esse entendimento, Júlia, que a gente tem que ter tempo para se observar, para dar dados, para não ficar nesse imediatismo. Então, a pessoa está usando um troço de tecnologia e ela quer um chip que faça ela dormir e acordar. Não tem como, eu preciso então você fazer exercício, pensar, relaxar, né? A gente vê assim na insônia, que é outra doença extremamente prevalente, né? Então a gente falou já das 3 mais prevalentes, gente. A gente já falou de restrição do tempo total de sono, a apneia do sono, agora vamos falar da insônia, que é outro bicho que pega. O insone, ele é um cara que ele tem dificuldade, ele fica em hiperalerta, ele não tem aquele estado que ele consegue slow down. Até uma dúvida que eu fiquei antes, qual que é o período no início, nessa fase 1, para eu pegar no sono? O que seria a latência, antes, tipo, assim, para eu chegar no 1, eu decidi dormir, qual que seria 15, esperado, assim, para eu pegar no sono 15, em 15, 20 no máximo 20 minutos? Então, assim, eu desliguei tudo, quanto tempo é esperado para eu começar o estágio 1, que é aquele estágio que qualquer coisa me acorda? É 15, 20 minutos. Então, se você deitou a cabeça no sofá e em 2 minutos você está dormindo, a tua latência está curta demais. É sinal de alerta, tem coisa errada. Interessante. Então, eu sou dessa, eu durmo rápido. Mas menos de 5 minutos tem coisa errada. Daí você está provavelmente com alguma coisa atrasada, você está precisando dormir demais, teu corpo está exausto. E é o inverso do que vai acontecer no insônia. Então, o insônia é aquele cara que ele só consegue enxergar, às vezes, um ângulo, é uma pessoa que quer um bate-pronto para tudo, e ele deita com a cabeça a mil. Então, vem as técnicas, até que você falou que um dos apoiadores aí é o pessoal. Eu comecei a praticar yoga porque um grande mestre, Dr. Geraldo Lorenzi, aí, que é uma sumidade da medicina do sono mundial, ele falou, Carol, você como é que ele chamava? Dínamo, você é um dínamo, é muita energia. Vamos colocar um GPS interno aí, vai fazer uma yoga.
E ele queria muito que eu fizesse cria. Mas cria, pô, é só respiração e mantra. Não rola pra mim. Não rola, não rola, o não rola. Vicente, que teve no nosso último episódio, ele é um mestre da Cria Yoga. Assim, mas foi bem legal. Depois assista o episódio, que foi bem interessante. Cria é muito difícil. Mas eu sou agitada também, Carol. E é muito legal como as técnicas de respiração, porque eu faço estudei Kundalini. Eu consegui me achar no Kundalini, que ok, é uma energia feminina e tal. E tudo isso... Bom, não, ia só falar que depois eu fiz um estudo sobre os efeitos também eu fiz um curso de neurociência que mostrava os efeitos da respiração na própria frequência cardíaca, no sistema nervoso simpático, parasimpático. Eu acho que a ciência, na realidade, a ciência moderna tá provando que talvez a yoga a gente tá voltando a 2000 anos, né? há muito tempo. Mas a ideia de como a respiração ajuda nos processos de pegar no sono, de você diminuir o... Então, a pessoa, ela tem o simpático neurótico, né? Ela tá realmente o tempo todo. Geralmente é assim. Tá assim. E aí, nem sempre a respiração pura vai dar certo pro cara. Não, a gente teve um episódio com a Cindy sobre depressão e ansiedade. Inclusive, a Cindy falou pra gente, foi muito legal, que ela falou sobre que um dos primeiros sintomas da pessoa depressiva ou ansiosa afeta o sono. A gente falou que as pessoas têm dificuldade de... São sintomas, né? A gente tem sintomatologia das doenças psiquiátricas direto no sono, que é até realmente não é só respirar que vai dar conta, mas são ferramentas também, né? Ferramentas. Carol? Então a gente vai ter aí 50%, 70% dos insônios tem ansiedade associada, tem um transtorno mental mesmo, né? Principalmente de ansiedade ou uma fase maníaca, né? Num bipolar, por exemplo. Mas ele não consegue. Então, assim, às vezes coisas simples como contemplação. Eu falo assim, cara, você não está conseguindo ler porque você não tem foco, não está conseguindo fazer meditação, tem que dar uma desacelerada. E eu acho que isso está faltando no mundo, né, Júlia? A gente aprender a desacelerar. E você tem várias maneiras, né? Você pode desacelerar acelerando. Eu brinco que, para mim, está sendo muito diferente aprender a praticar yoga. E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai vendo as coisas batendo. Então, a gente está aqui conversando sobre exercício, sono, e fica aí a dica para vir bater o outro tripé aí, seria o pessoal da alimentação, da nutrição. Vai vir. Para a gente conversar. Porque isso lá... 460, 480 a.C., o pai da medicina, Hipócrates, já estava falando que todo mundo precisa fazer. E a gente está 2.000 anos batendo. Então, assim, daí você vai olhar os chakras. Pô, você olha os chakras e olha o sistema endócrino, é a mesma figura. Né? É a mesma figura, é a mesma imagem. É a mesma imagem. Né? Aí, pô, mas será que eles estavam 100% certos? Não, mergulha, cara, não precisa ser papum. Não precisa ser tão... Não precisa ser ferro e fogo, não precisa ser 880. Pega aquilo, pega da conversa. O conhecimento, a inteligência que tem por trás daquilo. Exato, e vai construindo, e usa aquilo. É impossível, né, que a Índia tá aí explodindo, sempre teve, né, a gente às vezes não conhece. É uma linguagem muito diferente do que a gente tá acostumado, né, Carol? A gente é racionalista, assim, acho que a gente tem, o jeito de se comunicar deles é bem diferente. Eu não conheço a Índia. Não, mas eu digo não até, eu digo pelos ensinamentos, assim, tudo. Quando você vê o jeito, a comunicação da medicina ayurvédica, da comunicação, o jeito que ele enxerga o corpo, e a gente choca a gente um pouco, né? Choca, mas quando você vê, cara, mas tá voltando naquele lugar. É muito legal, né? Eu acho fantástico. Então, daí a gente começa a picar ali um pouco na espiritualidade. Daí tem paciente que olha, não, mas eu sou católico. Não, eu também sou. Né? Eu até brinquei com a Júlia que eu tô tão assim, que às vezes você vai ficando tão louca, que eu tava na missa e tava ouvindo o salmo responsorial, falando, nossa, tá falando da língua no céu da boca, gente, olha, até na Bíblia fala de apneia. Então, assim, tipo, você vai ficando meio louco, mas eu acho que é porque eu tô buscando isso, né? Então, a Carolina, né, Carol? ela tá assim, tentando, tem que fazer exercício, tem que desacelerar, tem que ter uma vida espiritual, tem que ter uma vida familiar. Né? Tem aquele estudo muito bacana, né, Júlia, da Harvard, lá que eles pegaram a população que nasceu lá em 1930, só que era um estudo também bem machista, né? Porque só pegaram homem para acompanhar e foram seguindo 80 anos. E o que eles viram? Que não era a condição de saúde, não era na inicial, não era dinheiro, não era acesso médico. O que fez as pessoas viverem mais e serem mais felizes era a rede de suporte, família e amigos. Ai, que legal. Então, você vai vendo assim, não era ser atleta, não. Inclusive, né, eles falaram que não era poder. E dizem que até o Kennedy estava no estudo, né? Eu ouvi falar disso mesmo. Que o Kennedy estava no estudo, que morreu
assassinado, tinha um né? presidente, Tipo, né, exato. no estudo. Porque o Kennedy era da escola que foi, eles pegaram uma escola pública, a ideia por trás, né, a pesquisa, eles queriam responder se a condição, nível socioeconômico era preditor de saúde de longo prazo. Eles acompanharam por 80 anos, foram mais de 300 pessoas que é um estudo tocaram. muito legal isso, E né? carérrimo, né? Você imagina quem que pode bancar um estudo de 80 anos fazendo exames e coleta de dados das mesmas pessoas. E aí eles viram que não era o carinha que estava na escola pública, a escola assistencial lá da periferia, meu Deus do céu, Harvard fica em qual cidade mesmo? Boston, não era a periferia ou você ser a família Kennedy. O negócio era você ter a rede de suporte, porque essa parte emocional, quando a gente tem de equilíbrio não é você virar um zen budista, equilíbrio não é você, né, fugir, então não posso ser carismático, não pode ser crente. Pá, cara, calma. Né? Calma, eu acho que esse equilíbrio é o que está faltando. E é muito doido, nós duas aceleradérrimas, falando de equilíbrio. Quem conhece as duas deve estar em casa assim, olhando. Não, falando disso. Não sei você, cara, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho estado num lugar muito mais equilibrado emocionalmente, assim, nesses processos que eu tô vivendo, assim, né, espirituais e de práticas. E, Carol, só fazendo, já aproveitando, assim, gente, a gente falou, olha que legal, né? Gente, é muito legal fazer isso que a gente tá fazendo, porque só nesse pequeno conversa aqui com a Carol, a gente falou de tanta coisa já no nosso podcast, no nosso 4º episódio. Então, a gente já falou já sobre osteopatia, né, que vai lidar com a dor, com a parte física, sobre depressão e ansiedade, com a doutora Cindy, que falou sobre a parte da saúde mental. A gente falou com o Vicente, que trouxe a questão da yoga, meditação, Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, né? Coloca aí para seguir o canal. Me sigam lá nas redes sociais, Instagram, a Júlia Personal e o Treine Sem Dor. Porque realmente esse é um movimento para a gente conseguir cada vez mais trazer o conhecimento para vocês, para que todo mundo consiga encontrar esse lugar de mais paz, de mais saúde, de mais longevidade e aderir a essas estratégias, assim, que muitas vezes são simples. E que são difíceis, nem sempre tudo que é simples é fácil, né? Mas que são estratégias... de falar, são só 3 coisas que você tem que fazer. Mas que geralmente o mundo demanda da gente muitas coisas, né? Então, dá o joinha aí, que tudo isso faz parte do movimento para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também já aproveitar aqui para agradecer o nosso outro apoiador, que é o pessoal da Toso Bebidas. Essa água que você está tomando, Carol, é a água da Mamba Water, distribuída aqui em Cascavel e na região do Paraná e Santa Catarina pelo pessoal da Toso Bebidas. Esses sucos mito também são sucos 100% feitos de fruta natural, tem vários sabores, a gente tá com o de laranja aqui, mas tem o de uva, tem de maçã, tem de goiaba, tem de tomate, eles têm sabores bem legais. Você vai encontrar aí nos... tomate, eu já pensei no Blood Mary, já lembrei que a gente ficou sem falar de álcool. Não, a gente já tá caminhando pro final. Eu olho a camiseta dela, putz, a gente nem falou de sono e dor, quero ouvir de novo. Nós vamos ver de novo. A gente tá caminhando pro final, vai falar um pouquinho só sobre exercício, mas de qualquer forma, eu queria agradecer o pessoal da Toso que está apoiando a gente desde o primeiro episódio. E vai nos melhores lugares aí da sua cidade, procura os produtos da Toso. Se você não encontrar, pede lá pro proprietário do estabelecimento que ele vai ter que comprar, porque tem coisas muito gostosas. Eles têm a gente está falando de cafeína, né? Mas tem um chamate gaseificado, uma delícia, chama Bear Mate. Você encontra aqui em Cascavel, tem alguns lugares que revendem já, e na região, né, do Paraná e Santa Catarina também. Então, obrigada aí ao pessoal da Toso Bebidas. Carol, a gente está caminhando mais pro final do episódio, mas assim, não estamos no final ainda, mas estamos caminhando para o final, porque eu queria perguntar um pouco para você sobre a questão de exercício, né? Já que a gente está falando sobre, né? A gente tem esse meio... Acho que dá para a gente fazer um episódio só sobre isso. Mas, assim, primeiro, o exercício influencia no sono e o sono influencia no exercício? Muito. A relação bilateral e fantástica, né? Então, a gente até fez uns hints aí no meio do caminho você falou um pouquinho, né? De quem é atleta, quem não é, mas, assim, a gente tem que ter a questão do gasto energético, a gente tem que... Então, a ATP a gente vai conseguir consumir pensando, fazendo atividade cognitiva e atividade física. Então, a quantidade de sono REM, a minha qualidade de sono vem disso. O sono de ondas lentas, a gente teve uns estudos, acho que tem aí uns 2 anos, né? Que é o GNF, né? Que é o fator, que é o Ground Neurotrophic, né? Que é uma proteína que sai do teu músculo e ajuda o seu cérebro... O BDNF, né?
É BDNF, isso. O Brain Derived Neurotrophic Factor. Factor. Esse e Sim, eles ele descobriram, é muito legal, né? Porque quando eu fiz isso, que são moléculas, gente, que antigamente que eles produzem bebês neurônios, né? Então, baby neurons, né? Então, antigamente, o primeiro lugar que foi descoberto foi no cérebro, por isso que ele tem um nome chamado Brain. derivado no cérebro. Mas descobriram que o músculo, também produz. o exercício físico produz essas moléculas e que vão para o cérebro ajudar a produzir novos neurônios, né? A multiplicar os neurônios, gerar novas conexões, né? associado à estabilização do sono de ondas lentas, não sabia, ao que legal. estágio Hoje 3. aprendi mais essa do... Então, assim, tá tudo a ver. Então, eu preciso de exercício para ter o sono REM, porque eu preciso acumular adenosina. Eu vou estabilizar se eu tiver esse fator que faz o cérebro. Então, você vê assim, que o cérebro, para funcionar legal, ele precisa dessas enzimas, desses sinalizadores. E um dos maiores está no músculo. Que legal. Então, a gente está vendo que isso está associado... e aí você vai ver que o intermédio, o estudo que ficou famoso aí nesses últimos 2 anos, foi exatamente para prevenção de demência e longevidade. Mas o intermediário era o aumento de sono de ondas lentas. É você fazer o sono limpador. Você aumenta o sono limpeza, então eu estabilizo a boa qualidade de sono, e aí, de novo, então você vai ver, nossa, gente, é efeito e causa. Como é que você vai ter contração muscular e recuperação porque quando eu quero ganhar tecido, né? Então, vamos falar, pessoal da maromba. A gente deve ter uma pergunta se o sono influencia, do Guilherme, né? Se o sono influencia na hipertrofia. Super. Você precisa de GH, você está fazendo, como é que faz a hipertrofia? Você lesiona. Você faz a lesão. Como é que eu recupero de lesão? O GH na criança faz crescer. No adolescente legal faz só um crescer. parênteses, gente, quando ela fala em lesão, é que quando o processo de ganhar músculo, muitas vezes é um machucadinho no músculo. Não necessariamente... de lesão, não vai machucar. É que o termo é o mesmo, mas acho legal colocar na mesma página, né? Porque assim... É que a gente está falando uma ideia, não, só com colocando certeza. que o músculo, para ele ficar grande, às vezes ele faz um machucadinho lá, e esse processo de reparação que faz ele aumentar. Que faz ele crescer de tamanho. Ainda tem outros mecanismos também que fazem, mas esse é um dos mecanismos que a gente faz para ganhar músculo, né? Você tá quebrando a molécula e daí você vai ter que reparar. A reparação tecidual depende de GH. Entendi, que é produzido à noite. Que é produzido à noite. E aí a gente vê muita coisa errada acontecendo, que é a pessoa querer suplementar, tomar em cápsulas, né? Então, muita demonização do remédio, até brincamos aqui que... Qual que é a diferença de suplemento e remédio, né? Um é natural. Não é, gente, para. Melatonina é hormônio. Corticoide então é natural agora. Então, vamos dizer que... hoje tá uma onda aí, tipo assim, todo mundo compra melatonina, vende na farmácia, vai lá e toma. Liberou como suplemento alimentar. E assim, todos os suplementos são, de certa forma, remédios. Não substitui. Você se entupir de GH fazendo, e pior, o GH é caro, é um hormônio. A galera, às vezes, para hipertrofia, faz GH, que faz muitas outras condições seríssimas, né? Vai aumentar também a eritropoiese, então faz acúmulo de célula, o hematócrito vai ficar aumentado. Então, tem muita coisa errada que a gente vê acontecendo. Então, cuidado nessas suplementações, né? A gente, para ganho de massa, você precisa dormir. E eu vejo, assim, tive contato aí com uns que são realmente já halterofilistas, né? O pessoal que é de competição, nível competitivo. Júlia, eu fiquei desesperada. O pessoal é assustador, porque eles alteram totalmente a quantidade de quilocalorias que eles comem. É 4.000 calorias, cara, por dia. Muita coisa, né? Como é que alguém vai fazer equilíbrio e vai entrar em sono assim? Então, os horários, tem que pensar que o sono é uma chavinha super importante. Eles, infelizmente, têm um abuso a testosterona é muito utilizada e eles abusam mesmo. E não só né? deles, hoje em dia tem de maneira pessoa, de novo, maneira geral, né? né? O pessoal entrando, o pessoal mediano querendo o corpo do cara que vai competir. Que é uma loucura, né? Não vai dar, mas gente. as reposições hormonais, tem bastante gente até... Não que não seja correto, né? Mas assim, às vezes, assim, depende de quem, depende de como. Tudo. Hoje em dia tá meio que, tipo, para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo não tem que fazer, todo mundo tem que usar. E daí todo mundo que tem X tem que tomar tanto. Não é assim, cara. Depende de cada um. Então, a própria testosterona depende do sono. Então, tem um estudo muito bacana. Eles pegaram o pessoal do NFL. Então, pensa em alguém viril, símbolo da virilidade, tá na NFL, né? E pegaram e privaram a galera de sono. Eu não lembro que time que foi, mas pegaram os 18, molecada, pegaram tudo abaixo de 30 anos para não ter nada de andropausa na história. Só molecada, privaram eles de sono, só 4 horas de sono e foram medir a testa no outro dia. Todo mundo caiu mais de 60 pontos. Simples assim, uma noite. Então, você está treinando igual um louco, comendo igual 3 gigantes, tentando correr atrás de patrocinador, fazendo um monte de mídia, porque esses caras, eles vivem disso. E aí você
toma bombas de testo. A testo, gente, pra vocês terem ideia, ela aumenta a resposta respiratória de um homem e da mulher é totalmente diferente. A gente respira mais lento. Eu não sabia disso. Assim, não é tão papum, mas é Sim, por mas aí. existe uma A nuance sensibilidade do homem ao CO2 é maior. Então, ele faz, né? Então, o estrogênio faz a gente aguentar um pouquinho de variação de CO2 mais lenta. A testo, não. Então, dado de que assim, estudos observacionais, a gente está tendo agora os transgêneros. Toda mulher transgênero masculino desenvolve um grau de apneia. Todas. Nossa, que interessante. Por causa da hormonização. Porque elas tomam cavaladas de testo para fazer a virilização. Então, elas, quando vão virar, né, passar do feminino para o masculino, no processo de virilização vem uma alteração que não deu conta. Porque o músculo da garganta e do períneo, ele tem que ser elástico. A mulher tem que ser elástica. O estrogênio faz isso. A nossa fibra muscular, o tipo que a gente tem de colágeno é diferente do homem. Regiões, Aí, o do homem, quanto mais testo, mais resistente. Então, eu faço uma respiração mais afobada, ofegante, com uma frequência diferente, com equilíbrio diferente de O2 e CO2, e tem um músculo mais duro do que elástico. Então, o homem também vai ter... Então, você vai pega o pessoal da maromba e pergunta quem ronca. Praticamente todos. Todos. Entende? Então, assim, é uma alteração absurda. Então, quando você me fala, assim, essa pergunta que veio de alguém provavelmente com esse perfil, cara, vê se você tá roncando, vai procurar tratamento. Você tá tomando testo nas alturas, vê se você precisa dessa testo das alturas mesmo. Se você dormisse 1h30 a mais... Qual é o objetivo de vida? Acho que entra em assuntos, às vezes, assim, começa a pensar o que você quer da sua vida, qual a longevidade que você quer alcançar. Eu tenho pacientes que depois que começaram a tratar, o nível de testo ficou nos mesmos 900, que ele tinha que tomar não sei quanto, só por estar tratando e dormindo. Você sabe você falando isso, Carol? Cara, é um troço assim que você vai vendo, então assim, 1001 utilidades do sono para o seu ganho muscular. Viu, Carol? E ó, já entrando no final aqui, eu quero... Olha que preciosidade, né, gente? A gente, às vezes, quer a pílula mágica das coisas, né? E acho que parece meio óbvio dizer, mas assim, eu quero a testosterona para ficar mais forte, eu quero, não sei... Mas assim, esse movimento de dentro de nós mesmos, o que eu posso mudar? Será que... Vamos tentar, antes de começar a tomar qualquer coisa, vamos tentar primeiro inserir exercício físico, dormir apropriadamente e tentar uma alimentação um pouco mais dentro do que seria aceitável. E vamos ver o que acontece, né? Às vezes, assim, são pequenas atitudes, tomar um pouquinho mais de água. E eu sempre falo assim, então, são pequenos hábitos, assim, que a gente vai inserindo e que muitas vezes vão gerar efeitos, assim, homéricos, né? Enormes. E é muito legal, gente, porque eu sempre falo assim, esse negócio da inserção de um hábito, eu vivi isso, eu medito todo dia de manhã, Carol, e faz uns 2 anos que eu estou no processo, assim, de inserir a meditação cedinho, assim. E é muito legal, porque hoje é muito fácil para mim levantar e meditar, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi a hora que eu tocava o despertador e eu realmente tive que remodelar meu sono, a hora de dormir, a hora de acordar e tudo mais. Mas funciona, gente. A ciência do hábito, tem vários livros hoje em dia sobre isso. Funciona. É possível mudar. Só tem que querer. A primeira coisa que a gente tem que ver é, tipo assim, querer fazer isso. Talvez ponderar, por exemplo, assim... Então, de novo, quando a gente falou, acho que ouvindo você falar, eu achei até bonito que você tá falando assim, é o próprio sono, né? A gente tava falando que o sono é o desligar do externo e voltar pra gente. É quase uma analogia com o próprio sono. Antes de você querer o sono perfeito na pílula, antes de você ir para o externo, querer o músculo na pílula, a inteligência na pílula, a beleza na pílula, até sono mexe em aparência, né? Mais um adendo. Gente, vai ter um segundo episódio com certeza já. Você tem que voltar para dentro. E assim, é muito... Será que você já reconheceu os seus hábitos atuais suficientemente para você aceitar que você tem que mudar? A gente, às vezes, não quer olhar para o que a gente está fazendo. E aí é muito fácil você dizer, não, eu estou errado. Então, assim, vendo tudo que você está fazendo certinho, eu falo, pô, eu venci uma barreira minha que era absurda. Eu sempre, primeiro, pagava um personal para depois ir para academia. Hoje eu não tenho eu só tenho a professora de yoga que ela está lá para dar aula para a turma. Se eu aparecer, ela vai estar lá igual. Se eu não aparecer, ela vai estar lá igual. Então, a academia, eu estou indo 3 vezes por semana. Eu venci a preguiça de... Depende de mim, depende do meu compromisso comigo mesmo. E com o tempo que passa, não sei, Carol, mas com o tempo vai passando, parece que você começa a incorporar esse hábito, sabe? É uma coisa que, gente, faz falta. Né? O teu cérebro entende o que é uma rotina. Rotina é aquilo que você vai fazendo no automático.
O meu automático agora diz, cara, você tá 2 dias sem fazer exercício, você tá 2 dias sem fazer exercício, você tá 2 dias sem fazer exercício. O teu já entrou a meditação. Você não tá dando break, Carol, você e não parece tá que parando você vai pra mudando pensar, uma você não tá coisa, parando pra pensar. e daí surge a demanda, eu vejo com meus clientes, né? Você muda o exercício, de repente a pessoa começa a falar, você fala, diz, mas de repente se você bebesse mais água, acho que vai ser legal. Quando você vê, a pessoa tá mudando várias coisas. De repente, você vê, a pessoa, ela começa a falar assim, nossa, meu corpo já mudou. E se eu mudar minha alimentação? E daí começa esse processo, que é um processo lindo, eu acho, assim, de um processo mesmo. E não é uma coisa... Tudo que é radical não funciona, gente. Tudo que você fala assim, não, então a partir de amanhã eu vou dormir cedo, acordar cedo, vou pra academia, vou fazer nutrição, Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque, Você assim, tem que contemplar, você tem que entender onde você tá. O processo mesmo, né? Então, é muito legal e acho que o lugar pra gente terminar hoje, Carol, é isso. Antes a gente busca fora, talvez é buscar dentro, fazer esse diário do sono, que eu achei uma estratégia muito legal que você falou ali no nosso bate-papo. É bem bacana. Assim, gente, tem, assim, se vocês procurarem, vocês conseguem imprimir. Ou só faz esse básico, anota. Eu tenho o wearable que faz isso pra mim, ótimo. Acompanha, né? Acompanha. Talvez não tenha só o wearable, mas acompanhe seus Acompanha. dados. Você vai começar a ver o que você tá fazendo. E aí você vai conseguir refletir, e aí você vai começar a tomar decisões mais assertivas. Não, eu só tô dormindo quando eu bebo. Eu só tô fazendo isso quando é isso. Então, para. Será que você precisa mesmo? Será que foi tão bom essa noite? Uma das coisas do diário de sono é também você associar a tua satisfação com ele. Se deu certo ou não. Então, essa estratégia, né? E você ir observando as estratégias que você vai tomando. Eu vou fazer simples, só vou tomar mais água. Ou vou mudar o horário da água. Eu tô super saudável, tô super fit, eu tomo, né? Eu acabo o meu trabalho às 7, tomo meu pré-treino, me mato na academia e tomo 2 litros de água. Mas eu não tô dormindo. Por que será? Quando você observa no anotado, quando você olha que essa é a tua rotina, são interessantes, você né? olha, cara, eu já entendi. Essa academia antes de dormir, eu tô tomando cafeína no fim do dia, eu tô tomando 2 litros de água só antes de deitar, é óbvio que eu vou acordar 10 vezes, eu acumulei um monte, então assim, observa, né, eu acho isso... Esse caminho de dentro é lindo, né, eu sou fã, né, mas gente, olha, Carol... Nossa, eu ficaria horas aqui batendo papo com você, mas foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. E fico muito feliz de ver que, assim, é a era de aquário entrando, né? O pessoal tira sarro que eu tô agora super zen. Me tira sarro! Cara, nós vamos ter que sair daqui um dia tomar um café, porque tem uma amiga minha que fala que eu tô dos cristais, agora a Júlia dos cristais. Eu falei, não, que agora eu tô ligada na era de aquário, já viu, Carol? Não, porque as pessoas estão se encontrando, se esbarrando do nada, assim, né? Tipo, eu já conheci a né? Júlia... E até a Cindy que fez o link para eu estar aqui, porque é muito importante, né? Quando a gente vai falar de saúde de sono, você tem que falar de saúde mental, de exercício. Então, a gente já se conhecia, mas a gente não tinha tido essa vibração, assim, essa onda de energia. Já vai assim. marcar um café também, né, Carol? Porque acho que nós estamos na mesma página. Eu não tomo minha cafeína, o mate. Então, nós estamos na mesma página da vida. Acho que vai render outros podcasts e outras conversas por aí, né? Vamos lá. Mas muito obrigada, viu, Carol? De coração mesmo, obrigada, né? Obrigada, pessoal que está aí assistindo. Manda pergunta. Minha rede social é @médica do sono. Por favor, é isso que eu ia falar. Fale sobre a médica do sono. Você tem o curso que você vai lançar, é para profissionais de saúde? Para profissionais de saúde. Eu não fiz só para médico, porque eu acho que a deficiência na medicina existe, mas nas outras áreas da saúde é muito pior. Então, assim, o que eu vejo gritante na minha prática hoje é a falta do conhecimento, principalmente do nutricionista. Eu acho que o educador físico, até quando está trabalhando com atleta, vocês pegam uma noção do sono muito boa, né? Então, assim, sono pro educador físico eu tenho menos dificuldade do que sono para nutricionista. Uma simplificação de suplementos, assim, que é aterrorizante. Mas tá aí o curso, eu acho que vamos lançar outros cursos ainda. Eu atendo aqui em Cascavel, né? Eu sou coordenadora do Laboratório de Sono do São Lucas, por aqui do consultório. Mas o @médica do sono, porque eu acho que eu adoro construir isso. Eu acho que se é a era de aquário, se é só as pessoas que são pró-evolução, estamos aí. Obrigada, Júlia, por me chamar para participar com você desse movimento. Obrigada, tá? Gente, agradecer também, por último, aí o Estúdio Veronese, que está fazendo a captação audiovisual aqui do nosso podcast. Vocês estão vendo aí que tá caprichado, né? Tá não tá só com cara de profissional, tá profissional mesmo, viu? Que a gente tá ficando profissional aqui, viu, Carol? Obrigada aí pela audiência, siga o nosso canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo e bora atrás de uma vida com muito mais saúde, muito mais bem-estar, muito mais longevidade. Conto com vocês aí, hein, gente? Um beijo, ó. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.